Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua vida, com a sua família. Pela graça do Senhor, mais um domingo que estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor, para louvar a esse Deus maravilhoso. Muito bom a gente estar aqui reunidos em mais esse domingo. Mais um domingo em que nós somos testemunhas vivas das misericórdias do Senhor. Como é bom a gente entender isso e acordar e louvar a esse Deus maravilhoso, né? Então é bom que você esteja aqui conosco. Hoje nós teremos convidado especial, Pastor Farley. Daqui a pouco estarei chamando ele, estaremos dividindo aí a tela. Pastor Farley, que é pastor e psicólogo, foi missionário na China e congrega ali na Igreja Batista do Farol, na cidade de Maceió, casado com Camila. Então, realmente um servo do Senhor, que daqui a pouco estará conosco, falando sobre o tema Mantendo a Saúde Emocional em Tempos de Crise. Então, realmente será uma manhã, tem sido já, né, uma manhã maravilhosa, com você aqui conosco também. Isso só aumenta a nossa satisfação. Então, a irmã Jurene também conosco, a paz, a irmã Vânia, a saudação de Luzinete, muito bem, Igreja Batista do Farol, olha só. Então, muito bem-vinda aí, minha querida irmã Luzinete, o nosso abraço a todos os queridos irmãos aí de Maceió e da Igreja Batista do Farol, a irmã Clésia, a irmã Vilian, Cristina. Então, aos poucos os irmãos estão chegando. Nosso já o bom dia para todos vocês e que a graça de Deus esteja abundantemente em seus corações. Emídia também conosco, a irmã Paula. Irmã Paula, estamos com saudade, viu, Paula? De você estar conosco aí nesses nossos encontros. Mande aí o nosso abraço para todos que estão participando, né, desse nosso encontro. A irmã Dida também, né? Então, nosso abraço à irmã Dida. Enfim, Jaqueline. Que bom que os irmãos estão participando. E nós vamos fazer esta oração inicial, entregando nossas vidas aí na mão de Deus e já dedicando ao Senhor este culto que nós prestamos a Ele. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos e juntos a levantarmos a nossa mente e o nosso coração ao nosso Deus. Pai celeste, Deus de amor, Deus de bondade, louvado e exaltado seja o Senhor. Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, porque reconhecemos a Sua soberania em nossas vidas. Reconhecemos, Pai, a Tua bondade sobre cada um de nós. Reconhecemos que Tu és nosso Deus, nosso Senhor, nosso amigo, nosso resgatador. Agradecemos, Pai Santo, por mais esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, de estarmos na companhia dos amados irmãos que ainda que virtualmente, mas estamos todos unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito e na mesma comunhão. Agradecemos já de antemão pelo pastor Farley, que o Senhor abençoe o teu servo, a tua serva a irmã Camila, este casal, que a cada dia o Senhor direcione os seus passos na vida deles. Fica conosco, Pai Santo, receba este culto que nós prestamos ao Senhor. Que o Senhor receba com alegria os louvores que entoaremos aqui. Que também estejamos aí entoando com o coração alegre, satisfeitos, com corações jubilosos, porque nós estamos elevando os nossos olhos ao Senhor da glória. Como é bom, Pai, mais um domingo dedicado ao Senhor, domingo em que a Tua igreja se reúne, domingo em que o Teu povo se reúne para Te adorar, para Te glorificar e para Te louvar. Obrigado, Pai Santo, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A irmã Mara, a irmã Adriele. Eu quero só ler rapidamente aqui o livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, ele vai dizer: grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, ó Senhor?
quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois seus atos de justiça se tornaram manifestos. Quem não glorificará o teu nome? Quem não louvará o nome do Senhor? Então convido você, neste momento, a glorificar a Deus, a louvar ao Senhor. Já está conosco aqui o nosso querido irmão Elias, em que nós já agradecemos a sempre o irmão ali pronto para cooperar na obra do Senhor. Meu querido irmão Elias, graça e paz, louvemos ao Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Viemos aqui para adorar ao Senhor, viemos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Que bom, bom mesmo estarmos aqui na presença do Senhor, já dando as boas-vindas mais uma vez àqueles que estão chegando. Que bom estarmos aí junto com vocês, nesta comunhão maravilhosa, apesar de separados presencialmente, juntos na mesma comunhão. E só lembrando, hoje nós teremos aí o encerramento da campanha, teremos o almoço missionário, daqui a pouco, o almoço missionário, cada um nas suas casas, né? Então, alguns irmãos que já encomendaram as quentinhas,
Nós já queremos agradecer aí pela disponibilidade do irmão Eduardo, da irmã Miriam, que se dispuseram a ajudar tanto na confecção dos alimentos como na entrega. Então os irmãos estarão recebendo em suas casas. Olha só, a quentinha maravilhosa. Aí os irmãos, a irmã Jurene, que está com os pais dela na Bahia, infelizmente não vão poder ter esta quentinha. Também aí os irmãos que estão em Maceió, nós queremos pedir nossas desculpas, né? Que os irmãos não poderão saborear esta delícia, tá? Mas os irmãos que estão aqui, aproveitem aí para, se ainda tiver a oportunidade, estar aí pedindo a sua quentinha e participando também da campanha de missões mundiais. E nós já pedimos que você separe a sua oferta individual. Separe a sua oferta, faça o depósito na conta da igreja e envie o comprovante para as tesoureiras, irmã Sônia, irmã Marlene, para que elas possam identificar esse valor, para no final a gente fazer aí o depósito para a Junta de Missões Mundiais, tá certo? Então não esqueça de fazer isso nesse período agora, tá? Já estamos encerrando a campanha de missões mundiais. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Samanta conosco, a irmã Neila, a irmã Daci, Sônia. Muito bom estar com os irmãos. Eu já vou convidar o pastor Farley, como eu falei no início. Hoje nós temos um convidado especial, né? O pastor Farley é pastor, psicólogo, foi missionário na China, casado, né, com a irmã Camila. Nós já mandamos aí o nosso abraço a Camila, a Daniel, a Cássia, amigos, pessoas queridas. E para nós é um prazer tê-lo aqui conosco nesse momento, que realmente estamos passando por muitas dificuldades. Esta quarentena tem abalado as emoções das pessoas. E é muito bom a gente ter pessoas tementes a Deus que possam nos esclarecer, nos ajudar a como vivermos melhor, né? Diante de tantas complicações, tantas dificuldades. Para quem não conhece, o pastor Farley é um homem de Deus. Nós tivemos a alegria, eu e Carlinha, a última vez, né, pastor, que nós o vimos presencialmente, você estava com um semblante extremamente alegre. Era o dia do seu casamento. Nós fomos aí padrinhos de casamento do pastor Farley. Um momento muito alegre, maravilhoso. Acho que já se passaram, não sou muito bom de data, acho que 1 ano, não sei mais ou menos, né? 4 meses, eu sou muito bom de dados. Nosso muito abraço, nosso agradecimento pela sua participação aqui nesta manhã. Olá, pastor Newton, bom dia para o senhor, né? Bom dia, na verdade, para todos aqueles também que estão acompanhando o culto. Uma alegria poder participar, pelo carinho, né, que eu e Camila temos por vocês, né, pelo senhor, por Carlinha também. E como eu estava falando, só para deixar a data registrada, 1 ano e 4 meses, já quase 1 ano e 5 do casamento, né? Mas gratidão, né? E realmente pensar, refletir sobre a nossa saúde emocional nesse tempo de pandemia é algo muito importante. E uma primeira coisa que a gente precisa pensar é porque Deus nos criou como seres integrais, né? Deus nos criou com o corpo, que nós precisamos cuidar, né? O nosso físico, né? Mas também nos criou com o nosso espírito e através da busca por Ele, né? Através da nossa fé, nós alimentamos o nosso espírito, mas Ele também nos deu mente, nos deu uma parte que é emocional, que também precisa ser cuidada. Inclusive, 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Do Deus de paz que guarda o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, né? 1 Tessalonicenses 5:23, você pode olhar depois o texto. E aí nós percebemos o quanto é importante nós cuidarmos disso. Mas, na verdade, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia aí no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler juntos agora os 10 primeiros versos, tá certo? E depois a gente vai acompanhar outros versículos ao longo da reflexão. Mas lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, só para situar, né, enquanto você está encontrando o texto, esse texto vai falar um pouco sobre uma experiência muito especial que Elias vivenciou com Deus. Elias, um profeta
que fez toda a diferença para o povo de Deus, que inclusive no Novo Testamento ele ainda é citado, né? Ele é citado por Jesus, ele é citado pelo apóstolo Tiago, né? E como referência até hoje para os judeus. Então, um homem de Deus que fez diferença, mas um homem de Deus que tinha uma humanidade como a nossa. Um homem de Deus sujeito às mesmas paixões, às mesmas questões e aos mesmos desafios emocionais e espirituais que muitas vezes nós também temos. Vou ler com os irmãos aqui os 10 primeiros versos, tá certo? Vou pedir para você acompanhar na sua Bíblia, na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Versículo 4. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, minha vida. Não somente. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Vou convidá-la a fechar os seus olhos para que possamos fazer mais uma oração. Deus, nós queremos te pedir nesse momento, te agradecemos primeiro pela oportunidade que nós temos de ler a tua palavra. E nesse momento nós te rogamos, Pai, que teu Santo Espírito possa nos conduzir, preparar os nossos corações para ouvir a tua mensagem, a tua palavra para nós nessa manhã. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, o nosso coração para recebê-la e sermos transformados. Sermos, inclusive, também consolados pela tua palavra em meio a tempos de tantas dificuldades. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que me chama a atenção nesse texto? Primeiro, justamente essa compreensão acerca da humanidade, né, de Elias. O quanto Elias era um homem também sujeito a vivenciar emoções tão difíceis e que nós também somos. Né? Muitas vezes a gente se cobra e se julga por sentir algumas emoções. Né? Inclusive emoções como ansiedade. E a gente começa a se cobrar, mas como é que pode eu, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu sendo cristão, como é que pode eu estar me sentindo com medo ou com ansiedade nesse momento? Eu queria falar para você que emoções são naturais para todos nós como seres humanos. Deus já nos criou com essas emoções. E perceba aqui que Elias, no versículo 3, o texto fala que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O mais fantástico aqui é perceber que no capítulo 18, né, a história que é narrada é acerca de um grande feito de Deus através de Elias. Quando ele sobe naquele monte e ele acaba enfrentando aqueles 850 sacerdotes, né, de Asaf, de Baal, né, e aí ele consegue destruir mais de 800 homens, não pela força dele, mas pela confiança dele em Deus, pela fé dele no Senhor. Ele consegue enfrentar esses homens, né, todos eles são destruídos, e Elias mostra que Deus era o Deus verdadeiro do povo de Israel. No capítulo seguinte, quando Jezabel fica sabendo disso, ela fala, Deus, na verdade ele fala assim, que os deuses, né, que Jezabel não cria em deuses, que os deuses venham contra mim, caso amanhã, nessa mesma hora, eu não tiver feito com Elias o que ele fez com os sacerdotes. Elias, quando sabe disso, ele treme de medo e ele acaba fugindo. Ou seja, sentir medo
ter emoções é algo natural. Inclusive, quando a gente fala sobre saúde, tá? Saúde não é apenas a gente não ter doenças, não é apenas a ausência de doença. Saúde tem a ver com bem-estar nas diversas dimensões que o ser humano possui, como, por exemplo, emocional, física, espiritual, sociofamiliar e profissional. Então, eu preciso cuidar de todas as áreas da minha vida, inclusive a área espiritual. E eu sei que nesse tempo de pandemia, de isolamento, isso acaba se tornando um pouco mais difícil porque nós ficamos limitados, né? Estamos aqui, tanto eu como o pastor Nilton, a gente não pode estar no templo, a gente precisa estar aqui dentro das quatro paredes da nossa casa, muitas vezes limitados até mesmo em sair para um exercício físico, em cuidar de algumas coisas da nossa vida, e é impossível vivermos esse momento sem sermos de alguma forma afetados. Tá? Então, eu queria que você entendesse que se você está sentindo alguma emoção mais forte nesse momento, entenda que as emoções são naturais. As emoções, inclusive, comunicam que algo não está acontecendo muito bem dentro de nós. A emoção do medo e da ansiedade, por exemplo, comunica que nós estamos passando por uma situação de ameaça, uma situação de perigo. E realmente, quando a gente começa a imaginar tudo o que está acontecendo, a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas, pessoas inclusive perdendo as suas vidas. Quando a gente começa a receber notícias da política, da economia, ninguém sabe quando tudo isso vai passar, isso dá um desespero. Mas o mais importante é eu entender, tá? Primeiro, que eu posso sim viver essas emoções. Contudo, eu não preciso me entregar a elas. Então você não é menos crente porque você sentiu ansiedade esses dias, não. Tá? Elias também sentiu. Mas nós precisamos entender uma segunda verdade aqui, que nós não somos aquilo que sentimos. Por que eu estou falando que nós não somos aquilo que sentimos? Porque às vezes, quando a gente traz todo o foco para as emoções e para aquilo que a gente sente, a gente acaba distorcendo aquilo que é realidade. E aí veja que nesse texto, exatamente o que eu mostrei para vocês, quem era Elias, a vivência de Elias no capítulo anterior. Jezabel, inclusive, no versículo 1, ela mostra, inclusive, a força que Elias tinha e a força do Senhor. Mas quando ele olha para a situação, ao invés de voltar os olhos para Deus, ele se amedronta e ele acaba indo para um isolamento. Né? Elias também viveu um isolamento. Não foi um isolamento social por conta de um vírus, mas ele se isolou do convívio, ele se afastou, foi para uma região deserta, inclusive entrou numa caverna, e esse movimento de isolamento foi justamente pela dificuldade de lidar com as emoções dele. E quando eu digo que nós não somos aquilo que nós sentimos, o texto, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17 do seu livro, no versículo 9, ele vai dizer que o coração do homem é enganoso, tá certo? Então não é porque você está sentindo, tá, que isso corresponde totalmente à realidade. A emoção é verdadeira. A gente precisa validar, a gente precisa entender que realmente o medo é real, a ansiedade é real, até os sintomas que eu sinto, tá? Sabe aquele coração batendo mais rápido, às vezes o suor frio, às vezes uma falta de ar, uma tontura, tudo isso é sintoma de ansiedade, isso é real. Contudo, a maneira que eu estou olhando a realidade, o fato de eu estar dando muita atenção para a minha emoção e não percebendo o que tem para além daquilo, os fatos reais que existem atrás dessa emoção, que acaba me levando justamente ao adoecimento. E aqui eu queria que você entendesse isso. Se você não é aquilo que você sente, o nosso coração é enganoso. Há muito mais para a gente perceber, tá certo? E aqui a gente precisa voltar os olhos para cima, voltar os olhos para o alto, e perceber de onde vem o nosso socorro. E eu queria até propor um exercício para você que está me ouvindo nesse momento. Eu queria que você, não precisa fazer isso agora não, tá? Mas depois que a gente acabar, depois que acabar aqui o culto, pega uma folha de papel e uma caneta, tá certo? E anota no papel tudo aquilo que está lhe preocupando. O que está lhe preocupando hoje? Está me preocupando a conta que eu tenho que pagar até o dia 30, está me preocupando as crianças na escola que eu não sei quando é que voltam às aulas. Estou preocupado porque minha mãe tem mais de 60 anos e eu tenho medo dela pegar o vírus. E lista tudo que está lhe preocupando. Coloca tudo no papel. Depois desse papel, coloca numa coluna o que é que eu tenho controle. Dessas preocupações todas, quais delas envolvem coisas que eu tenho controle? Do outro lado, coloca assim, coisas que eu não tenho controle. Então, por exemplo, se alguém que eu amo vai pegar o vírus ou não, é uma coisa que eu não tenho controle. Eu posso buscar me cuidar,
Eu posso orientá-lo a se cuidar, mas não tenho como controlar. Então, quando eu fico pensando em algo que eu não tenho controle, não tem nada que eu possa fazer. Ou seja, a resposta para essa minha preocupação, ela já está aí. Não tem nada que a gente possa fazer. E a gente pode colocar justamente a nossa fé em Deus, né? E entregar a Ele isso que eu não posso fazer. Porque o que eu não posso fazer, Deus tem todo o poder de fazer. Mas aquilo que está na lista do que eu tenho controle, por exemplo, meus filhos, quando é que essas aulas vão voltar? Quando as aulas vão voltar, não tenho controle. Mas o que eu posso fazer com ele? Buscar atividades criativas, entender que eu estou sendo presenteado, por exemplo, com um tempo a mais. Né? Quantas vezes a gente falava, se eu tivesse um tempo a mais para fazer isso, se eu pudesse ter um tempo a mais com meus filhos, nós estamos tendo agora muito mais tempo, né, com os nossos familiares, aqueles que estão na nossa casa. Então, quando eu consigo separar isso, o que é que eu tenho controle, eu transformo isso numa preocupação produtiva. Ela não vai só gerar emoções negativas, elas são produtivas. Quando eu separo aquilo que não tem o controle, essas se tornam preocupações improdutivas. E o que a Bíblia fala, lá em 1 Pedro, né? A primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele vai dizer, lançai sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, isso que está na tua lista aí, ó, de coisas que eu não tenho controle, a gente lança sobre ele, descansa nele, porque se eu não posso fazer, me preocupar não vai fazer diferença, tá certo? Então, eu preciso focar naquilo que eu tenho controle, que eu posso fazer e buscar ações criativamente, né, para lidar com isso. Então, aqui, uma primeira verdade. Somos seres integrais, tá certo? Corpo, mente e espírito, que é protegido e cuidado por Deus, e nós precisamos cuidar das nossas emoções. Estamos sujeitos também a emoções mais intensas, que às vezes até nos limitam, tá certo? Mas precisamos entender também que nós não somos aquilo que nós sentimos. Nós somos muito mais do que isso, tá certo? E aquilo que nós sentimos, fruto de preocupações que nós não temos controles, essa nós lançamos para Deus. E as que a gente tem controle, a gente busca maneiras criativas de lidar com elas, para lidar melhor com esse momento. Uma terceira verdade que eu queria trazer para vocês é que Deus nos encontra nas nossas limitações. Elias, ele estava completamente desesperado. E às vezes a gente até se preocupa, né? Mas Deus, na minha fraqueza, às vezes eu sinto até vergonha de orar, porque eu deveria estar mais forte, porque eu deveria estar mais firme. E aí eu fico pensando, será que Deus vai me ouvir? Eu me sentindo tão receosa, eu me sentindo com tanto medo. Sim, Deus só não apenas nos ouve, mas Deus nos encontra nas nossas limitações. E eu estou falando isso porque nos versículos que nós lemos, lá no versículo 5, vai dizer que depois que Elias fugiu, ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e come. Elias tinha fugido, tinha ido para um isolamento, né? E Deus se encontrou ali com ele. Depois disso, ele se alimentou 40 dias, na verdade aqui uma quarentena também para ele, né? Com a quarentena andando no deserto. O texto fala que ele entrou numa caverna e ali passou a noite. E mais uma vez Deus se encontrou com ele na caverna e disse, o que é que você está fazendo aqui, Elias? E o que eu percebo aqui é justamente isso, Deus se encontrando com Elias naquilo que eram as limitações dele, naquilo que era o momento de mais fraqueza, naquilo que era um momento de maior isolamento, de maior preocupação. Deus se encontrando com Elias. E Deus é o mesmo hoje. Deus se encontra com você em meio às suas limitações. Naquilo que é mais difícil para você, no seu momento de maior ansiedade. Sabe aquele momento à noite, todo mundo já foi dormir, e com as preocupações que vem muito à sua mente, você não consegue pegar no sono, Deus se encontra com você naquele momento. E Ele vai trazer não só comida física, mas Ele traz o alimento espiritual, se você permitir que Ele esteja com você nessa situação. Tá? E aí é interessante que nesse encontro de Elias com Deus, Deus indo ao encontro de Elias, Deus às vezes se revela de uma maneira que a gente não espera, que a gente nem imagina. Elias, na verdade, quando Deus se encontrou com ele na caverna, Deus falou para ele, Elias, você vai lá para fora, que eu vou passar, tá? Para que você possa ter uma revelação minha. E ele vai lá para fora, e os versos 11, 12 a 13 vão colocar que veio um terremoto, e o Senhor não estava ali, veio fogo, e o Senhor não estava ali, mas depois
veio uma brisa suave, um murmúrio de uma brisa suave no versículo 12. E Deus estava justamente naquela brisa suave, falando com Elias. E é assim que Deus se aproxima de nós, com essa brisa que traz acalento, que traz consolo, que renova a nossa esperança para que a gente possa caminhar, para que a gente possa continuar seguindo, ainda que no isolamento, ainda que na nossa caverna, porque não dá para a gente sair dela agora, mas Deus está ali presente com a gente. E o que é fantástico aqui, meus irmãos, é que Deus, nesse encontro com Ele, Ele nos convida a olhar a partir da perspectiva dele. Aqui, o que estava acontecendo é que Elias estava olhando a partir da própria perspectiva. E quando a gente olha para a realidade a partir dos nossos olhos, a partir da nossa perspectiva, a gente se desespera. Foi o que aconteceu com Pedro, por exemplo, né? Naquela situação em que Jesus vai caminhando sobre as águas até o barco onde estavam os discípulos. Ele convida Pedro para ir ao seu encontro. Pedro começa a andar sobre as águas e quando Pedro tira os olhos de Cristo e começa a olhar para a realidade à sua volta, para a tempestade, para o tamanho das ondas, ele se desespera e ele se afoga. E o que a gente tem aqui? Toda vez que eu tiro os olhos do foco, daquele que é Cristo, né, a gente acaba se afogando inclusive nas nossas emoções. Então aqui a gente precisa olhar a partir da perspectiva de Deus. E aí eu queria que você voltasse aí para a sua Bíblia. Nós estamos lendo o livro de 1 Reis 19, lá no Antigo Testamento. Nós lemos os primeiros versos e eu queria falar para vocês a resposta, na verdade, a primeira resposta de Elias para Deus e depois a resposta que Deus dá para Elias. Capítulo 14 até o 18 vai dizer assim, capítulo 19, tá? De 1 Reis, o versículo 14 ao 18. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E aí uma coisa que eu acho aqui fantástica é porque Deus se preocupa até mesmo com o que está passando dentro de nós. Né? E, Deus pergunta para Elias: o que está acontecendo? Por que você está aí? Tá? Deus ele está preocupado com a tua situação. Deus está atento para a tua situação e para aquilo que você está sentindo nesse momento. Nenhuma dor, nenhuma dificuldade, ela é tão irrelevante que não chame a atenção dos olhos de Deus, porque Ele ama você, tá? Ele se interessa, Ele se importa por você. E aí qual foi a resposta do Senhor para Elias? Veja que fantástico. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. E aí veja que aqui o Senhor cita o nome de várias pessoas para Elias, e aí depois você pode até falar, né? Não, mas eu não entendi muito aqui, pastor. É tanta gente que alguns eu nem conheço o nome. Deixa eu mostrar aqui a diferença da perspectiva de Elias e da perspectiva de Deus. O que Elias disse para Deus? Elias disse: os israelitas, eles abandonaram ao Senhor, rejeitaram a aliança, mataram os profetas. Em outras palavras, Elias estava olhando para o país, para o povo, dizendo: não há esperança lá fora. Aqueles que deveriam defender a aliança do Senhor, aqueles que deveriam defender a fé do Senhor, se afastaram, rejeitaram o Senhor. Não há esperança. No olhar de Elias, não havia esperança para o seu povo. E quantas vezes, ao olhar para tantas notícias difíceis, esse é o nosso olhar também? Deus, como é que a gente vai ter esperança diante de um quadro que só piora? Diante de um movimento que a gente busca tanto se cuidar e se isolar e os números apenas aumentam. Na perspectiva de Elias e muitas vezes na nossa, o nosso olhar é: não há esperança lá fora. Mas o que Deus fala para Elias é: volte, eu separei um rei que será fiel. Na perspectiva de Deus havia esperança, tá? Havia futuro, havia esperança a olhar para o povo. Porque embora muitos estivessem falhando, inclusive aqueles que estavam à frente do povo,
Jezabel e Acabe, que eram os responsáveis pela nação. Acabe era rei. Mas Deus fala, eu separei um outro rei e é você quem vai ungí-lo. Embora ao olhar para fora a gente não sinta esperança, a gente se olhar pela perspectiva de Deus, a nossa esperança é renovada. Deus tem algo preparado de melhor para nós. Elias também, ao olhar para a própria perspectiva, ele fala, eu estou só. Todos morreram e eu estou sozinho e ainda procuram me matar. Na visão de Elias havia aqui um desamparo, ele estava desamparado, ele estava sozinho. Mas o que que Deus fala para ele? Não, você não está só. Existem 7.000 que não se dobraram. Ou seja, aqui Deus mostra para Elias que, embora ele veja com desesperança a esperança lá fora, e embora ele se veja desamparado, sozinho, ele não estava só, porque haviam outras pessoas junto com ele, numa mesma fé e numa mesma esperança em Deus. E quando você olhar para dentro de você e perceber, se sentir sozinho, se sentir desamparado, lembre-se que existem muitos irmãos e irmãs numa mesma fé buscando o Senhor nesse momento. E o terceiro ponto aqui da perspectiva de Elias é que ele olha para frente, para o futuro, e ele fala, Senhor, eles querem me matar. Se eu sair daqui, o pior vai acontecer comigo. E às vezes esse é o nosso olhar também, né? Se eu sair, o pior vai acontecer. Se eu sair, o vírus vai me pegar e a gente começa a ficar desesperado. Mas o que Deus coloca para Elias é que havia um sucessor. Ele havia separado Eliseu, que iria dar continuidade a todo o ministério. Elias achava que não havia futuro para ele. E Deus fala, existe sim futuro, inclusive futuro no ministério. E é você quem vai ungir essa pessoa. Então Deus mostra para Elias que o que estava gerando todo um desespero era porque o olhar dele não estava no foco correto. O olhar dele estava apenas para si e o olhar dele não estava a partir da perspectiva de Deus. Tá? Precisamos lembrar que, sim, todos nós temos emoções, tá certo? E precisamos cuidar delas. Precisamos lembrar que Deus nos criou assim, e Paulo lhe fala que Deus guarda a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Precisamos lembrar que Deus nos encontra nas nossas limitações, na nossa caverna, no nosso isolamento, como ele encontrou com Elias. Mas quando ele nos encontra, ele nos convida para olhar a partir da perspectiva dele. E quando a gente olha a partir da perspectiva de Deus, a gente é renovado na esperança, no amparo e na perspectiva de futuro. Esse olhar a partir da visão de Deus. E assim como esse encontro mudou totalmente a história de Elias, eu queria dizer para você que voltar-se para Deus nesse momento pode mudar completamente a sua história, tá certo? Pode lhe fazer renovar a sua esperança. E era isso que eu queria dizer para você. Há, sim, esperança. Eu sei que o mundo hoje, a realidade à nossa volta, eu sei que a situação que a gente está vivendo até como país é uma situação que gera desesperança, às vezes pavor. Mas não olhe apenas para essas coisas. Busque olhar para o alto e renovar a sua esperança a partir desse olhar da perspectiva de Deus. E aí, sabe o que é interessante, pastor? E os outros que estão me ouvindo nesse momento, é que o salmista Davi, lá no Salmo 94, no versículo 19, ele vai dizer o seguinte, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E a gente pode ter essa certeza. A ansiedade ela pode estar até nos dominando no íntimo, mas se a gente buscar a Deus, permitir que Ele venha ao nosso encontro, na nossa caverna, no nosso isolamento, assim como Elias permitiu, o consolo dele vai trazer alívio à nossa alma. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui, o que estão buscando é justamente isso, alívio. Todos nós precisamos desse alívio, em meio inclusive à ansiedade. E a palavra do Senhor nos promete isso. Quando buscamos ao Senhor, ainda que a nossa ansiedade esteja dominando o nosso íntimo, o consolo de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela pode tomar conta e trazer alívio. O meu desejo, a minha oração sincera é que esse consolo do Senhor possa tomar conta da sua alma nesse momento, trazendo alívio à ansiedade, o medo e a tudo aquilo que tem lhe dominado. Você possa olhar para Deus, permitir que Ele se achegue, você também se achegar a Deus e assim você possa olhar a partir da perspectiva dEle e da sua esperança renovada no Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um dos que estão nos ouvindo nesse momento.
Glória a Deus. Amém, meu Amém. querido amigo, Amém. pastor Farley. Palavra realmente abençoadora, que veio no momento certo para pastorear nossas vidas. Creio que nós ouvimos muitas coisas. Vocês que estão participando devem ter guardado muitas coisas em seu coração. Uma coisa que chamou muito a minha atenção foi quando o pastor Farley disse que nós não somos o que sentimos, né? Então, por vezes, a pessoa diz, eu sou ansioso. Não, meu querido, você é filho de Deus, você é uma pessoa integral, muito ampla, você está ansioso agora, né? Está passando por alguma dificuldade, mas você não é ansioso, né? Então, muito bom essa perspectiva e tantas outras coisas aí que o pastor Farley trouxe para nós. E eu faço eco com a oração do pastor Farley, para que o Senhor confirme em nossos corações, mentes, a palavra que ele trouxe, esse exemplo maravilhoso do querido profeta Elias, e que nós possamos viver de acordo com essa palavra. Querido pastor Farley, olha, nosso muito obrigado mais uma vez, receba aí o nosso carinho, né? Nós vamos orar pelo pastor Farley, concluindo aí este momento com ele, e depois nós iremos aí ter um momento aí de louvor ao Senhor. Então, antes, já leve o nosso carinho, nosso abraço à irmã Camila e a todos os irmãos dessa cidade linda, Maceió, e também especialmente da sua comunidade de fé, a Igreja Batista do Farol. Tá certo, querido? Amém. Um abraço Nós vamos orar. também a todos. Pai Hoje Santo, nosso abraço como é bom poder estarmos juntos neste momento, aprendendo acerca da tua palavra. Como é bom, Pai, saber que o Senhor tem instruído os teus servos para edificar a tua igreja. Neste momento agradecemos pelo teu servo, nosso querido pastor Farley. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade do teu servo e por esta palavra que o Senhor trouxe esta manhã por intermédio dele. Que vivamos, ó Deus, debaixo daquilo que aprendemos hoje, que colocamos em prática esses princípios, esses ensinamentos, a partir da vida do teu servo, o profeta Elias. Ó Deus, que estejamos dia a dia vivendo por fé, olhando para o Senhor da glória, confiando na tua bondade, na tua misericórdia, no teu pastoreio sobre nossas vidas. Ao pastor Farley, rogamos ao Senhor as suas ricas bênçãos, que o Senhor abençoe grandemente ele, a irmã Camila, o seu lar, a sua profissão, seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo, Pai, que o pastor Farley tem empreendido fazer e tem feito já. Que o Senhor cada dia mais esteja abençoando ele em tudo o que ele estiver fazendo e vier ainda a fazer. Obrigado pela sua vida, pelo seu ministério e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pastor Farley, nosso abraço, querido. Fique com Deus. Amém. Quiser... Deus abençoe. Fique à vontade. Nós desejamos também um grande abraço virtual em todos aí, na igreja, no Senhor, em Carlinha. Que Deus continue a sustentar e abençoar o ministério de vocês. Gratidão também por esse momento juntos. Amém. Graças a Deus. E nós vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Se nós confiamos nesse Deus, debaixo, né, da poderosa mão do Senhor, é para louvarmos a Ele, né? É para dedicarmos a Ele nossa adoração, nosso louvor, nossa honra. Então nós vamos convidar aí o nosso querido irmão Elias para nos ajudar neste momento, e entoaremos mais um cântico em adoração ao Senhor. Então louve conosco, adore ao Senhor nesse momento. Irmão Elias, por gentileza, nos ajude neste momento. Deus, tudo o Senhor governa. Tivemos aí um pequeno probleminha de conexão com o querido irmão Elias, mas já tínhamos louvado ao Senhor com esse hino maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus forte, é aquele em que nós confiamos. Muito bom a gente poder, nesse período, nos apegarmos a essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina de que Deus governa sobre todas as coisas. Convém lembrar, queridos, que quando Cristo morreu na cruz em nosso lugar, Ele ali carregou os nossos pecados. E ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, a palavra do Senhor diz que o Deus Pai deu tudo ao seu Filho Jesus Cristo, o qual governa todas as coisas. O próprio Deus é quem criou tudo. Então a gente
está nas mãos dele. Ele tem todo o universo sobre os seus cuidados. Ele é o Deus que, além de ser o Deus criador, é o Deus que governa, é o Deus que está à frente de tudo e de todos. Então, descansemos nossos corações, entreguemos nossas vidas ao Senhor, que estejamos sempre, irmãos, cientes disso. Nós, muitas vezes, temos muita dificuldade e a gente, às vezes, quer fazer o trabalho de Deus. Eu estava lendo ontem, relendo, né? E aí, pegando a história de Lucas, capítulo 1, algo me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar aqui brevemente, em 2 minutos, com os irmãos. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias, esposo de Isabel, futuros pais de João Batista. E quando Zacarias, um homem já idoso, sacerdote da linhagem de Arão, estava servindo no templo e acender o incenso que representava as orações do povo, foi sorteado, foi lá então fazer o incenso. O anjo apareceu e disse: olha, Zacarias, sua oração foi ouvida e a sua esposa ficará grávida. E aí diz o texto que Zacarias ficou com dúvida. E o anjo falou: como você duvidou, você vai ficar sem falar até o menino nascer. E aí, logo depois disso, Isabel ficou grávida, achou-se grávida na sua velhice e ficou 3 meses em quarentena. 3 meses em casa sem sair. Você pode lá ver isso em Lucas capítulo 1. Ficou 3 meses sem sair de casa, de tão alegre e jubilosa que ela ficou, já sendo idosa, ela ficou 3 meses. E logo depois, o anjo, antes desses 3 meses, assim que o anjo foi a Zacarias, o mesmo anjo Gabriel foi a Maria, uma virgem, uma adolescente, uma menina. E o anjo chega e diz: agraciada seja você, mulher. E aí Maria, então, fica olhando para aquela saudação, e o anjo, então, passa a mensagem, diz: olha, você será uma mulher abençoada, porque o Espírito Santo virá sobre você e colocará sobre você a sua sombra, e você conceberá. E o filho no seu ventre será o filho do Altíssimo. E Maria, uma adolescente, diz: faça-se com a sua serva aquilo que o Senhor Deus quiser. É isso, irmãos, que devemos fazer também. Seguir esses passos de Maria, a sua fé. Zacarias era um homem também de fé. Depois ele vai fazer um cântico maravilhoso, chamado Benedictus, bendito Deus. Mas ele aprendeu depois. Maria, uma adolescente, ela aprendeu logo de início: Senhor, faça-se aqui. E o anjo fala para Maria: Maria, e nesse período, a tua prima, a tua parente Isabel já está grávida, porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Maria creu e rapidamente correu para visitar sua parenta Isabel na região montanhosa da Judéia. Quando chegou lá, o menino que estava no ventre de Isabel começou a se alegrar com a saudação de Maria. E é isso que eu quero chamar a atenção a você. Um sacerdote idoso não acreditou de imediato na palavra do Senhor. Uma adolescente virgem, ainda sem compreender muitas coisas da vida, compreendeu a palavra do Senhor. Então é isso que temos que entender, queridos. Confiar na palavra de Deus. O Senhor governa todas as coisas. O Senhor tem nossas vidas em suas mãos. O Senhor governa o universo. O Senhor tem sobre os seus cuidados toda a sua criação. Confiemos nele. Entreguemos nossa vida nas mãos do Senhor para a honra e glória do nome dele. Amém, queridos? Lembrando que nós fizemos esse cântico, nós vamos orar agora também, concluindo este culto ao Senhor e agradecendo também a ele pelos dízimos e ofertas que os irmãos dedicaram, têm dedicado, os irmãos que têm entregue aí o valor na conta da igreja. Nós vamos agradecer ao Senhor neste momento. Pai Santo, bom estarmos na tua presença, bom entender que apesar das nossas fragilidades e até da nossa incredulidade, o Senhor é um Deus cheio de compaixão, misericordioso. Então, Pai Santo, que o Senhor nos visite em nossa incredulidade, nossa falta de fé, e nos ajude, Pai, a exercermos
a vivermos essa vida por meio da fé. Nos ajude, Pai Santo, a termos a mesma fé que Maria teve ao ouvir a mensagem do teu anjo Gabriel quando foi visitá-la. Ajude-nos, Pai, a crermos na tua palavra, a vivermos por aquilo que cremos, por aquilo que lemos na tua palavra. Ó Deus, obrigado. Obrigado por cada irmão, irmã, cada pessoa que esteve conosco nesta manhã. Que a tua graça e misericórdia os alcance e a tua paz encha o todo o teu ser. Que possamos, ó Pai, entender que a tua paz, que excede todo o entendimento, é uma realidade para cada um de nós. Dá-nos a tua paz, ó Deus. Dá-nos a tua alegria. Vivifica-nos. Que amanhecemos, ó Deus, todos os dias com alegria em nossos corações. Que olhemos, ó Deus, para o nosso mundo, para a nossa vida, e possamos enxergar a beleza da vida, a beleza que é viver, a beleza que é estar ao lado dos nossos entes queridos. Que possamos viver, ó Deus, na certeza de que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ó Deus, também neste momento agradecemos pelos dízimos e ofertas que o teu povo tem dedicado ao Senhor, alguns guardando para entregar no momento oportuno, outros já fazendo depósito, que a cada dia o Senhor esteja abençoando os teus servos, e abençoando grandemente, e dando-lhes tudo o que eles necessitam. Obrigado por esta manhã, e ajuda-nos, Pai, em nossas necessidades. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, permaneça com todo o povo de Deus, que se reúne ainda aqui virtualmente, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs. Lembrando, hoje nosso encontro às 18 horas, no nosso canal do YouTube. Digita lá, IBAF Aracaju, e você vai nos encontrar no nosso canal do YouTube, tá certo? E nosso culto de celebração, hoje à noite, encerrando aí a campanha de missões mundiais. A igreja tem se esforçado, você tem se esforçado, já o nosso muito obrigado. Então estejamos hoje à noite. Convida a sua família. Senta no sofá, como é no YouTube, projeta o celular, quem tem smartphone aí, né? Ou quem tem TV smart, dessas, né, mais moderna, você projeta no YouTube, na televisão, fica lá grandão na tela, senta no sofá, chama a turma e adora ao Senhor, cultua ao Senhor e louva o nome dele. Tá certo? Então tenham todos um domingo de paz, aproveite esse domingo, fique com a sua família, leiam a palavra de Deus, orem juntos, assistam um filme. Aproveite, queridos, vamos viver, vamos aproveitar aquilo que Deus tem para nos dar. Brinquem, joguem, cantem louvores ao Senhor e aí aproveitemos esse dia para dedicarmos a Ele e à noite, 18 horas, estaremos juntos, tá? Fiquem todos com Deus, o nosso abraço em nome de Jesus.